muitos sinais e confirmações de altas fontes indicam que uma reinicialização da civilização ocidental está sendo planejada para 2019. O encerramento do governo do ZEUA durante os feriados de final de ano, por exemplo, não tem nada a ver com a construção de um muro e tudo a ver com o reboot financeiro e a aproximação dos tribunais militares. No entanto, o que está por vir é muito mais do que apenas o cerco dos criminosos que sequestraram e faliram com o governo do ZEUA. Trata-se de um acerto dos problemas que afligem o monoteísmo. Considerando que hoje é 24 de dezembro, véspera de Natal, é um bom momento para lembrar as pessoas da verdade histórica por trás deste feriado. O fato é que ninguém sabe quando Jesus Cristo nasceu, então, a Igreja Cristã Primitiva sequestrou o velho feriado do Ano Novo Solar, substituindo o Sol por Jesus. A coisa é mais ou menos assim: no dia 21 de dezembro, o Sol se põe em seu ponto mais ao sul, é o solstício de inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Por 3 dias, parece se fixar no mesmo lugar e, em 25 de dezembro, começa a se pôr mais ao norte, marcando o nascimento do Ano Novo Solar. Assim, a Igreja Cristã precisa confessar e dizer às pessoas a verdade sobre o Natal sem de maneira alguma negar os maravilhosos ensinamentos de Jesus Cristo e do cristianismo. Por sua vez, os judeus terão de parar de celebrar o xenófobo Hanukkah e perceberem que é perfeitamente kosher comemorar o Ano Novo Solar a menos que, de alguma forma, pensem que o Criador não fez o Sol. De qualquer forma, Feliz Natal para os cristãos e muçulmanos e Merry Christmas para todos os outros. Essas questões, juntamente com as discussões sobre a atualização dos calendários, de modo a, novamente, colocá-los em sintonia com os movimentos dos céus, em que se baseiam, farão parte de uma ampla e pública discussão, no Ano Novo. Isso porque, nos níveis mais altos do poder mundial, foi tomada a decisão de ir em frente com a reconstrução do templo, em Jerusalém e transformar essa cidade numa zona livre internacional. É por isso que, provavelmente, 2019 será um ano que ficará marcado nos livros de história. Em preparação para as próximas e históricas mudanças, tropas do ZEUA estão sendo retiradas de várias zonas de conflito, a fim de preparar o caminho para a paz mundial, disseram fontes da CIA. Fontes do Pentágono concordam, acrescentando que o presidente do ZEUA, Donald Trump, está se retirando da Síria, Afeganistão, Iêmen e Ucrânia, para acabar com o Estado Profundo e os sionistas, já que uma redefinição de moeda exige paz e o cessar das hostilidades. Fontes da família real europeia concordam que os preparativos estão em andamento para uma reinicialização do sistema financeiro global. O atual sistema do dólar americano, do euro e do iene japonês está falido e disfuncional, concordam estas e outras fontes. Isto é especialmente verdadeiro para os Estados Unidos, que já estão falidos há algum tempo, dizem as fontes. É por isso que o atual encerramento do governo do ZEUA levará a algum tipo de reorganização do capítulo 11 da governança do ZEUA. Por exemplo, a realeza europeia reconhece que os títulos históricos, reivindicações agrícolas e outras reivindicações contra o governo do ZEUA devem ser pagos sem, todavia, levar à falência do sistema. No entanto, as discussões com a realeza europeia e os maçons P2, que controlam o Vaticano, deixam claro que decisões fundamentais ainda não foram tomadas sobre com que o reboot se assemelhará. Porém, está claro que o sistema atual está sendo desligado. Isso pode ser visto, não apenas, no encerramento do governo do ZEUA como, também, no fato de que nenhum título de risco corporativo foi emitido em dezembro e que os mercados acionários do ZEUA caíram mais desde o choque do Lehman, em 2008. Porém, uma coisa que eles concordaram é que uma futura agência de planejamento futuro será estabelecida com um orçamento de vários trilhões de dólares. Os quadros legais e financeiros para esta organização estão sendo negociados nos bastidores,
de acordo com a família real e fontes maçônicas P2. Outra coisa que foi acordada no mais alto nível, inclusive com sociedades secretas asiáticas, é que a criminalidade será erradicada do sistema, especialmente no ZEUA. Nessa frente, fontes do Pentágono dizem que o número de acusações seladas no ZEUA atingiu a marca de 70 mil e que 2 enormes barcaças para acomodação de prisioneiros estão sendo enviadas de Nova York e Califórnia para Guantánamo, para acomodar todos os criminosos capturados. Um sinal adicional do que está por vir pode ser visto no fato de que Trump enviou um aviso ao presidente da Câmara, Paul Ryan, de que a Ordem Executiva Nacional de Emergência número 13.818, de 20 de dezembro de 2017, foi prorrogada por um ano, bloqueando propriedades e confiscando bens de pessoas envolvidas em graves abusos dos direitos humanos ou corrupção, observam as fontes. Em Israel e na Arábia Saudita, os criminosos responsáveis, também, vão enfrentar a justiça, prometem fontes russas do FSB. Para esse fim, o governo russo forneceu provas detalhadas e abrangentes de que os chamados capacetes brancos faziam parte de uma organização criminosa que estava roubando órgãos e saqueando tesouros históricos, fingindo ataques com gás sarin. Isso significa que o ator George Clooney será uma das muitas celebridades que estarão indo para a Baía de Guantánamo. O primeiro-ministro e assassino em massa, Benjamin Netanyahu e Mohammed bin Esfolos vivos Salman são outros criminosos que enfrentarão justiça, dizem fontes da CIA, do Pentágono e do FSB. Também estão previstos para serem julgados os criminosos membros das famílias Biden, Pence, Clinton, Bush, Rockefeller, Rothschild, DuPont, Iwasaki e outras que acham que são ricas demais para irem para a prisão, dizem as fontes. Além disso, fontes do Pentágono dizem que a sentença do ex-diretor da Agência de Inteligência de Defesa, Mike Flynn, foi adiada para o 13 de março de 2019, data da desclassificação do The Foreign Intelligence Surveillance Act FISA, instalação dos tribunais militares e de outras bombas da verdade que serão lançadas, para garantir que a remoção de criminosos de alto nível proceda sem problemas. Fontes do Pentágono dizem que Trump pode nomear outro juiz da Suprema Corte para solidificar uma maioria conservadora, na medida em que a odiosa bruxa liberal e oposição ao presidente do ZEUA, Donald Trump e Ruth Bader Ginsburg sucumbir ao câncer. Isso é ainda mais crucial do que o caso do juiz Brett Kavanaugh, uma vez que o presidente da Suprema Corte, John Roberts, foi chantageado para balançar com os liberais e, que, também, pode ser forçado a sair. Mensagem para a ministra Ginsburg: seus objetivos, como direitos iguais para mulheres e minorias, agora, são parte do tecido social. Então, por favor, desista graciosamente. Há outra coisa a notar aqui. Em dezembro, os generais Marines, John Kelly e James Mattis anunciaram suas renúncias como chefe do gabinete da Casa Branca e secretário de Defesa, respectivamente. Também, vimos o anúncio de que o chefe-geral do Exército, Mark Milley, foi nomeado como o próximo presidente do Estado-Maior Conjunto, para suceder ao general dos fuzileiros, Joseph Dunford. A substituição de todos os 3 fuzileiros navais no topo da hierarquia de poder do ZEUA, simplesmente, é porque eles cumpriram com o objetivo de serem a ponta da lança, dizem fontes do Pentágono. Agora que uma cabeça de ponte foi estabelecida em Washington, a Marinha e o Exército do ZEUA cuidarão das maiores questões organizacionais e de reconstrução que surgirão agora, dizem as fontes. Além disso, uma fonte do Pentágono disse que Mattis e Kelly querem deixar a administração, antes que o governo do ZEUA esteja formalmente falido. Em vez disso, eles se concentrarão em supervisionar os tribunais militares. Uma vez que o establishment de Washington seja limpo e os criminosos sejam justiçados,
Ambos estão considerando concorrer a cargos públicos em 2020, diz a fonte. Também é bom ouvir que Robert David Steele foi promovido à consideração como novo secretário de defesa por Gordon Duff, editor-chefe do Veterans Today, um homem que sabe melhor do que a maioria que, virtualmente, todos os veteranos abominam a guerra e desprezam aqueles que procuram guerra pelo lucro. É interessante notar que, mesmo que Duff seja visceralmente contrário e Steele que seja um defensor de Trump, Duff ainda quer que Steele mantenha o cargo de secretário de defesa do governo Trump. Há sérias discussões sobre a implementação de ideias de Steele, sobretudo estar em código aberto numa zona experimental, talvez Manchúria, como uma rota para fornecer alta tecnologia militar secreta para a população em geral de maneira responsável. Steele, quando perguntado sobre sua nomeação, prometeu que, se selecionado, não só permitiria a liberação de tecnologia secreta militar, mas que, também, faria o melhor para implementar a tão esperada e muito discutida revelação do programa espacial secreto. Ainda, não sabemos o exato momento em que todas essas mudanças ocorrerão. Os tribunais militares nos foram prometidos para janeiro. Todavia, a redefinição global da moeda, ainda, é uma incógnita. No entanto, existem duas dicas de que maio poderia ser o momento. Primeiramente, o novo imperador do Japão assumirá o trono. Então, como a família real mais antiga da Terra, a realeza japonesa é dita por outros membros da realeza como os que colocarão o selo oficial que inaugurará o novo sistema financeiro. A outra dica, essa de menor importância, é que depois que o primeiro-ministro da Bélgica renunciou, na semana passada, o rei da Bélgica pediu que permanecesse até maio em seu cargo.